Vamos lá, gente, então vamos ver mais um vídeo aqui que foi mandado pra mim. Dessa vez um vídeo lá do Bem das Ideias. Elden Ring é uma obra de arte. É uma obra-prima, perdão. É a mesma coisa, né, basicamente. Então, play. Toda vez que lança uma nova geração de console, sempre tem um jogo que muda tudo. Um jogo que causa um impacto tão grande a ponto de toda a indústria de games parar o que tá fazendo pra olhar ele. Eu diria que na geração passada, do PS4 e Xbox One, esse jogo foi o The Witcher 3. Na minha opinião, ele não necessariamente é o melhor jogo da oitava geração, já que saiu muita coisa boa com o passar dos anos, como o próprio Red Dead 2, por exemplo, mas eu me lembro muito bem do quão importante The Witcher foi lá em 2015. Ele foi, bem dizer, o jogo que deu o próximo passo nos RPGs ocidentais, e não é à toa que esse CD Projekt Red cresceu tanto em popularidade que o Cyberpunk foi um dos jogos mais hypados da história, mesmo o lançamento dele tendo sido uma catástrofe. E ao meu ver, nessa geração na qual estamos agora, o jogo que mais teve um impacto equivalente ao The Witcher foi o Elden Ring. Lançado em fevereiro de 2022, Elden Ring foi a mais recente obra da From Software, o estúdio responsável por revolucionar a indústria nos últimos 15 anos com a consolidação do subgênero Souls-like. E Elden Ring foi a culminação de tudo que eles aprenderam ao longo desses anos. Elden Ring não necessariamente impactou por causa de gráficos ou coisa do tipo, até porque ele é um jogo cross-gen, mas o sucesso desse jogo e toda a bagagem criativa que ele carrega fazem Elden Ring estar no pódio de melhores jogos que a gente viu nos últimos tempos. BDZ, por exemplo. From Software. Tô jogando esse jogo de vez em quando. It is no exaggeration to say that Elden Ring is From Software's largest and most ambitious game yet. I can't believe this game exists. Elden Ring really feels like the next step for From Software Soul-style games. All right. Game of the Year winner is Elden Ring! Elden Ring is so immense in scale, in its depth, in its systems and its secrets, that one playthrough, even at 100 hours long, is nowhere enough to fully extract the value of this game. Cheguei nessa daí. Tô tentando passar do espírito da árvore. Da árvore. Chato. Ah, sim. Sangue pálido. Bem, você veio ao lugar certo. Yarnan é o lar do sacerdócio de sangue. Uai. Você só precisa desvendar seu mistério. O ano era 2018. Naquela época eu tava ali com o meu antigo PlayStation 4, que hoje em dia já não existe mais, e naquela época o gênero Souls-like já tinha uma comunidade fortíssima, mas eu nunca tinha relado a mão nesses jogos e o pouco que eu sabia deles era aquele discurso genérico de Dark Souls é muito difícil. Mas em março daquele mesmo ano, a Sony deu Bloodborne para os assinantes da PlayStation Plus, justamente o Bloodborne, que é considerado por muitos até hoje o melhor jogo da From Software. Então o jogo tava ali na faixa, era só baixar e jogar, eu pensei, por que não, né? Olha, pra ser sincero, levando em consideração que foi meu primeiro contato com Souls, até que eu consegui avançar bastante no game. Eu passei de chefes como a Fera Sedenta de Sangue e a Vigária Amélia, que são bosses bem difíceis, principalmente na primeira jornada, mas eu travei justamente nas Sombras de Arnan, que, meu amigo, esses caras são chatos.
É óbvio que assim como qualquer iniciante em Souls, eu fiz tudo errado na primeira run. Eu não sabia gerenciar build direito, eu não sabia os itens que prestavam, eu fazia os caminhos tudo errado no jogo e por causa disso, obviamente ele ficava difícil. Porque parte da experiência de jogar Souls envolve aprendizado e não ficar só dando soco em ponta de faca até matar o boss. Apesar de que você pode jogar assim se você quiser, cada um. E pra piorar, pouco tempo depois a gente teve o lançamento do God of War de 2018 e como todo mundo sabe, God of War é minha franquia favorita. Eu tava super hypado pra jogar isso na época. Resultado, eu dropei Bloodborne. Ou seja, a minha primeira experiência com Souls não foi um sucesso, mas foi ali que foi plantada a primeira semente. E aí em 2020, quando a Sony fez o showcase de anúncio do PS5, eles anunciaram um remake do Demon's Souls. E por algum motivo eu fiquei maluco por esse jogo. E essa história é engraçada porque eu não tinha nenhum apego com o Demon's Souls clássico e minha experiência com Bloodborne terminou com eu dropando o jogo antes de zerar. Mas por algum motivo, o remake do Demon's me chamou muita atenção. E aí eu vendi meu PS4, passei uns bons meses juntando dinheiro e eu consegui pegar o meu PlayStation 5 e o Demon's Souls foi justamente o primeiro jogo que eu comprei no console. E eu adorei esse jogo. Dessa vez eu fui menos cabaço, obviamente, e meti um guia do Victor Quates pra pelo menos aprender o básico do jogo, montar umas builds legais, pegar umas armas da hora, e eu joguei muito Demon's Souls, mas muito mesmo. Pra vocês terem uma noção, eu só não platinei esse jogo, porque quem já conhece o game, seja na versão clássica ou remake, sabe que o Demon's Souls tem aquele sistema de tendência de mundo, que deixa a platina bem chata e bem complexa, mas a partir dali eu já estava completamente entregue ao Souls-like. Eu joguei Dark Souls 3, que se tornou um dos meus favoritos, e um dos Souls no qual eu mais me diverti. E aí em 2022, veio Elden Ring. Ei, rapaz, nascimento de um gigante. Em novembro desse ano, pelas mãos de Naotoshi Zin, foi fundada uma empresa chamada From Software. Mas calma, essa From Software não é a que você conhece hoje. Na verdade, no início, a From Software não era uma empresa de games, ela era uma empresa B2B, que significa Business to Business. Ou seja, aquele tipo de empresa que não presta serviços ao consumidor final, mas sim para outras empresas. No caso da From, elas produziam e disponibilizavam softwares que eram majoritariamente usados pelas empresas para fazer contagem de estoque. E a From Software chegou até fazer software de gerenciamento de alimentação de porcos. Sim, nem eu acredito no que eu acabei de falar, mas é verdade. Mas tudo isso mudou em 94, quando uma empresa estreante chegava ao mercado de games, a Sony, que com o lançamento do primeiro PlayStation estava buscando parceiras para trabalharem com ela e produzirem jogos para sua plataforma, aproveitando a tecnologia de trabalhar com CDs nos seus jogos, diferente da própria Nintendo, por exemplo, que ainda usava cartuchos no Nintendo 64. E a From Software foi uma dessas empresas, eles agarraram essa oportunidade e lançaram o seu primeiro jogo para o Play 1, que foi o Kingsfield, um RPG medieval em primeira pessoa e para um jogo estreante, até que ele se saiu relativamente bem, porque ele não foi lançado globalmente, mas mesmo com alcance limitado, o jogo vendeu o suficiente para financiar um próximo projeto e até mesmo atrair uma publisher para disponibilizar o game no ocidente. E a partir daí a From Software lançou muitos outros jogos, e eu não estou exagerando, muitos jogos mesmo. Eles lançaram sequências de Kingsfield, Armored Core, sendo uma franquia de mechas que se tornou um dos grandes pilares da empresa até hoje. Tanto é que a gente teve o lançamento do Armored Core 6 no ano passado e ele foi super bem recebido. Shadow Tower, que foi outro RPG bizarro deles. Echo Knight, um jogo de terror em primeira pessoa. Spring and Lunar Verse, que é um jogo inspirado em um mangá. Também teve o Eternal Ring, curioso esse nome, né? Sword of Moonlight, Evergrace, Otoji Myth of Demons, Tenchu, que inclusive é o pai do Sekiro, já que o Sekiro é um sucessor espiritual dele. E eu vou parar por aqui porque é muito jogo, e isso que eu nem tô considerando a sequência de Armored Core, Kingsfield, alguns outros jogos desses aqui que eu citei na lista também tiveram sequências e etc. Mas o ponto é, a From Software só foi de fato furar a bolha depois do Dark Souls.
Porém, antes disso, ela já tinha um portfólio extenso de jogos e ela era respeitada pelas empresas, já que se a gente olhar a From Software, ela fechou parceria com a Sony, Microsoft, Nintendo, ela lançou e ainda lança jogos multiplataforma até hoje. Ou seja, a From Software podia ser desconhecida na época, mas certamente havia talento ali. Certamente havia um futuro promissor na empresa. Eles só precisavam ser pacientes e também encontrar a cereja do bolo que faltava nos jogos deles, que só viria a aparecer em 2004. Em 19 de setembro de 1974, nascia um garoto que futuramente iria se tornar uma das maiores mentes criativas da indústria de games, Hidetaka Miyazaki. Quando a gente vê alguém trabalhando na indústria de games, é natural pensar que o caminho que levou essa pessoa até lá foi uma paixão antiga por videogames que vem desde a infância, certo? Não só para os desenvolvedores, mas também para uns moleques retardados que nem eu, por exemplo, que faz videojogo na internet na esperança de que um dia isso vai dar certo, ao invés de, sei lá, estudar engenharia, tá ligado? Mas esse não foi o caso do Miyazaki, já que ele veio de uma família humilde e não teve acesso a videogames durante sua infância e adolescência. Não só pela questão financeira, mas também porque os pais dele não deixavam ele jogar videogame. A gente não sabe exatamente o motivo disso, mas é importante lembrar, galera, que até umas décadas atrás, videogames não tinham 1/3 da popularidade e da aceitação que tem hoje. Hoje em dia, videogame é uma indústria... Eu lembro até hoje que quando eu era mais novo, tipo quando eu tava na primeira série, né? Primeira série. Cara, o videogame ele era retratado tipo assim: ah, se você ficar jogando muito videogame, você vai ficar burro. Era exatamente essas palavras que eu ouvia quando eu era pequeno, com relação ao jogo. Mesmo assim, sempre gostei de jogos. Já ouvi relatos, tem um amigo meu inclusive que parece que ele aprendeu japonês por causa dos jogos antigos, na época do Nintendo, que não tinha dublagem, não tinha dublagem, mas também não tinha legenda. Então a maioria dos jogos, ou ele vinha com a legenda em inglês ou em japonês. Então ele teve que na marra aprender o japonês, por assim dizer, tá ligado? Não sei se ele é fluente, mas ele aprendeu muita coisa, tá ligado? Então, pô, você já percebe por aí que não é bem por esse lado, tá ligado? Muito pelo contrário, ele estimula ali o seu senso de resolver problemas praticamente, tá ligado? Querendo ou não, um jogo ele vai fazer você criar várias estratégias. E falando do próprio Elden Ring, que eu de vez em quando tô jogando, ele tá me fazendo voltar a ter essa questão de querer resolver aquela situação de passar daquele boss ali e usar todos os meios necessários para tentar passar dele e tal. E alguns eu consegui passar, outros eu tô tendo dificuldade, não consegui passar até agora. E é isso, cara. O jogo ele meio que vai estimulando você a criar experiência, no caso, né, de certa forma. E também buscar uma solução diferente da que você usou anteriormente para resolver aquele problema, por assim dizer, tá ligado? Eu acho que o jogo ele é muito importante por causa disso também. Tão grande quanto e até maior que o cinema, porém antigamente não era bem assim. Se até eu que vim de uma geração mais moderna e tive acesso e incentivo a videogame desde cedo, ainda assim me deparei vez ou outra com a minha mãe me dando bronca de vez em quando, porque certos jogos eram muito violentos e parentes bitolados, por exemplo, enchendo o saco porque God of War e GTA é jogo do demônio. Imagina a galera mais velha que cresceu na época em que pais reclamavam que videogame quebrava a TV e etc. Mas essa lacuna dos games foi facilmente preenchida pela paixão do Miyazaki pela leitura. Ele ia na biblioteca local de sua cidade e sempre pegava livros emprestados, ele era apaixonado por histórias de fantasia. Vocês já devem ter visto na internet o quão fã ele era de Berserk, por exemplo. Tanto é que até tem referência nos jogos da From Software. Como eu não sou do mundo dos mangás e animes, eu não posso entrar em detalhes sobre Berserk aqui, porque eu posso acabar falando alguma besteira. E com certeza o Léo, que é meu amigo, vai me xingar porque há anos ele me pede pra assistir essa porra. Mas além dos mangás, o Miyazaki também gostava muito de livros de RPGs de aventura, como por exemplo o Feiticeiro da Montanha de Fogo. E aí conforme ele foi crescendo, Miyazaki estudou na Universidade de Keio, que pra quem não sabe é uma das universidades mais renomadas do Japão, e lá o Miyazaki se formou em ciências sociais. E trazendo um pouco de contexto pra vocês, galera, na cultura japonesa, os estudantes têm um período chamado Shiken Jigoku, eu acho que é assim que se fala, que é um período muito rígido de provas para os alunos entrarem nas universidades. E esse período pré-faculdade é tão tenso, tão rígido e tão desgastante para os estudantes, que a própria faculdade em si é considerada muito mais tranquila, pois uma vez que você já está ali,
você já provou o seu valor, a sua competência. Então não há necessidade de ser tão rígido mais. E isso é importante de ser falado aqui, pois foi justamente nessa época da universidade que o Miyazaki estava lá mais de boa e foi quando ele começou finalmente a ter contato com jogos de videogame. E o plano inicial dele era entrar no mercado de desenvolvimento de jogos após ele se formar, mas ele teve um imprevisto. Após sair da universidade, Miyazaki se viu em uma situação onde ele precisava de muito dinheiro, por questões familiares para ajudar a bancar os estudos da irmã dele. E por conta disso, ele teve que mudar os seus planos e foi trabalhar na Oracle, que é uma das gigantes do mundo da tecnologia, principalmente com banco de dados. E esse foi um período morno na vida do Miyazaki, entre aspas, porque ele entrou ali no modo automático, ele não tinha ambições, sonhos, se conformava com a vida que tinha, afinal ele ganhava um bom salário e não se via fazendo grandes coisas grandiosas. Nem questionava nada, ele só acordava, trabalhava, voltava para casa e repetia tudo no dia seguinte. Mas isso mudou em um belo dia quando um amigo dele apresentou um certo jogo chamado Ico, um clássico do PlayStation 2 que veio da mente do nosso mestre Fumito Ueda, que também criou eventualmente o Shadow of the Colossus, que é só um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E para vocês terem uma ideia, Ico foi um jogo tão marcante que ele inspirou diversas pessoas que hoje em dia são nomes importantíssimos na indústria, como o próprio Neil Druckmann, por exemplo, que é a mente por trás de The Last of Us. E esse jogo mexeu tanto, mas tanto com Miyazaki, que ele decidiu jogar tudo pro alto e virar desenvolvedor de games. E essa é uma parte muito interessante, pois lá no Japão não é tão comum esse negócio de ficar trocando de emprego. Na verdade, é esperado que a pessoa entre na empresa e permaneça lá, construa uma carreira lá. Então pensa no caso do Miyazaki, ele tinha 30 anos de idade na época. O cara trabalhava na Oracle, tinha um bom salário. Abrir mão de tudo e sair daquela empresa para recomeçar tudo do zero em uma área totalmente diferente era muito arriscado. Mas mesmo assim, ele fez. Então o nosso querido Miyazaki foi contratado pela From Software, ele trabalhou em Armored Core mesmo com pouca experiência no mercado de games, até que um dia ele viu uma oportunidade, já que a From Software estava trabalhando em um RPG medieval exclusivo de PlayStation 3, que era o próprio Demon's Souls, um jogo que seria um sucessor espiritual do Kingsfield. Mas o desenvolvimento do jogo tava uma zona, tava dando tudo errado, o jogo tava uma bosta. A própria From Software e a Sony já consideravam aquilo um fracasso, mesmo antes de lançar. Mas o Miyazaki viu isso como uma oportunidade e se ofereceu para tomar conta do projeto. Afinal, se desse errado, dane-se, o jogo já era um fracasso mesmo. Então ele descartou uma porrada de coisa, mudou vários conceitos no jogo, tirou suas próprias ideias do papel, trazendo uma narrativa que era muito mais sutil, muito mais subliminar e interpretativa, ao invés de seguir o padrão da indústria, que era fazer jogos cada vez mais cinematográficos, um jogo que tinha uma dificuldade muito alta, um jogo que tinha uma gameplay muito cadenciada, ao invés de seguir um padrão de hack and slash, por exemplo. E assim lançou Demon's Souls, que realmente foi um fracasso. O jogo flopou colossalmente. Isso deixou obviamente o Miyazaki muito abatido, mas havia uma luz no fim do túnel. Aos poucos, Demon's Souls foi ganhando notoriedade pelas pessoas que estavam dando uma chance a ele até que ele se tornasse um jogo cult. E aí a From Software deu ao Miyazaki a oportunidade de trabalhar em uma sequência, ou melhor, um sucessor espiritual do game. E assim, em 2011, nasceu Dark Souls. E o resto da história vocês já sabem. Todo mundo já sabe. Dark Souls nasceu de uma tentativa frustrada de seu antecessor, que era criar algo único e diferente do que a indústria buscava na época, mas que a longo prazo se converteu em um dos jogos mais importantes daquela geração, um jogo que influenciou a indústria de games inteira, pois vários outros jogos que nem são Souls-like pegaram inspirações de Dark Souls. E o mais importante de tudo, Dark Souls construiu gradualmente uma base sólida de fãs. Não entendo errado, mesmo fazendo muito sucesso, Souls-like demorou para se tornar um gênero mainstream, tanto é que o jogo que mais furou a bolha deles foi o próprio Elden Ring. Mas aqueles que estavam no nicho do Souls-like desde o início eram tão fiéis e tão apaixonados por esses jogos que isso fez com que o Miyazaki se tornasse um dos maiores nomes da indústria dos games e também o presidente da From Software. O Magá, Explorando o Paraíso, capítulo 2.
me lembro muito bem da primeira vez que eu joguei Elden Ring. Era a madrugada de lançamento do jogo e após fazer o tutorial dele, eu cheguei em Limgrave, onde eu tive a primeira apresentação do que era o mundo de Elden Ring. Um mundo aberto lindo, que parece ter saído de uma pintura à mão, mas acompanhado disso também veio a dúvida. O que eu faço? Era o meu primeiro contato com o jogo, eu não fazia ideia de pra onde ir, o que fazer e definitivamente eu não ia rushar pra primeira dungeon no início do jogo, pois certamente aquilo seria suicídio. Então eu simplesmente andei. Eu encontrei uma catacumba onde eu enfrentei aquele gato de pedra doidão, depois eu passei pelas ruínas do início do jogo onde a gente tem o primeiro fragmento de mapa, e eu simplesmente vaguei sem rumo e direção até chegar em um lago onde o jogo introduziu uma boss fight com o marinheiro de Tibia. E nessa brincadeira aí já tinham se passado 1 hora de jogo. E aí eu entendi o que era Elden Ring. Elden Ring não só trouxe uma das melhores experiências que eu tive com o mundo aberto até hoje, como eu diria também que ele ressuscitou o meu interesse por mundo aberto. Em 2018 eu passei exatamente 138 horas da minha vida jogando Red Dead Redemption 2, que é simplesmente um dos melhores jogos da história, é incrível, é lindo, é absurdo. Mas apesar de minha experiência jogando Red Dead 2 ter sido incrível, ela também foi uma merda, porque depois de zerar esse jogo, eu basicamente virei uma daquelas patricinha mimada riquinha, que só usa celular se for iPhone, tem alergia a ônibus e come coxinha com talher, porque todo bendito jogo de mundo aberto que brotava na minha frente de 2018 em diante, parecia uma bosta, e nem sempre era o caso. Tinham jogos que eram sim bons, mas de maneira quase inconsciente eu comparava com Red Dead e não tem jeito, perto desse tipo de jogo, a indústria de AAA inteira parece uma bela de uma porcaria. E mesmo hoje eu continuo gostando de jogos de mundo aberto, mas eu tô cada vez mais seletivo para eles, porque não todos, mas a maioria dos jogos de mundo aberto que saem hoje em dia são artificiais, previsíveis, chatos. Mas definitivamente isso não aconteceu em Elden Ring, já que ele traz uma filosofia de mundo aberto muito parecida com as dos Zeldas recentes, que é justamente trazer um mundo aberto onde a exploração é a mais orgânica possível. Nesse jogo não temos uma interface poluída, cheia de ícone na tela dizendo para onde ir, não temos uma lista de quests e objetivos mostrando o que temos que fazer ou com qual NPC falar. Nesse jogo não tem sistema de progressão artificial, onde você não pode avançar na história e é forçado a fazer side quest para subir o nível do seu personagem. Nesse jogo a gente mal tem diferenciação entre conteúdo principal e secundário, obrigatório ou opcional, porque tudo que você faz ou deixa de fazer em Elden Ring depende unicamente de você. Tá ligado em Assassin's Creed, quando você sobe naquelas torres para desbloquear um mapa e o jogo vai te mostrar tudo que tá disponível naquela região? Então, no caso do Elden Ring, quando você encontra os fragmentos de mapa, eles só te dão uma referência visual daquela região. O máximo que acontece é você analisar o desenho do mapa e deduzir que em tal região deve ter algo relevante. E aí você mesmo coloca um marcador de interesse por conta própria, ou então você nem usa o mapa, tu mesmo olha ali pro horizonte, encontra o local que te chama a atenção e simplesmente vai lá. Quando eu joguei Elden Ring pela primeira vez, eu passava horas e horas e horas explorando cada canto do mapa, cada região, e foi uma experiência muito recompensadora, não só em itens e recursos, mas na jornada em si, na experiência em si. Eu defendo a minha opinião de que a recompensa não pode ser só um item, não pode ser só as armas, a recompensa tem que estar na jornada como um todo, a sensação de explorar tal lugar tem que ser engajante. Imagina que você tá em uma faculdade, por exemplo, e aí você escolhe um curso aleatório que não tem nada a ver com você e tu vai virar escravo daquilo. Tu vai passar 3, 4, 5 anos da tua vida estudando algo que você não gosta, nem se identifica, apenas pela recompensa que é o diploma no final do curso. Agora, em contrapartida, quando você tá em um curso que você gosta, estudando algo que de fato interessa a você e você se enxerga naquela área, tudo fica mais fácil, porque só o fato de estar ali vai ser prazeroso. E o mesmo acontece nos jogos. Imagina tu ficar mó tempão no Elden Ring explorando uma região e a recompensa que o jogo te dá é uma arma que não tem nada a ver com a build que você tá montando. Sei lá, você tá jogando de pura força e tu recebe um cajado de mago. Seria frustrante, né? Não, porque nesse jogo a exploração também é recompensadora na experiência em si, na sensação de descoberta. Uma das memórias mais icônicas que eu tenho desse jogo foi quando eu tava explorando o mapa até que eu achei um elevador misterioso e ali eu cheguei em Nokron,
e descobri que o jogo tinha um mapa inteiro subterrâneo e artisticamente falando, aquilo era uma das coisas mais lindas que eu já vi em um jogo de videogame. Nossa. Sério, toda a ambientação, a direção de arte, a trilha sonora, a apresentação desse lugar é incrível. E eu tive diversos outros momentos marcantes no jogo, como por exemplo lá no comecinho em Lingrave, onde eu achei uma caverna que parecia ser um local comum, mas lá eu descubro que o suposto boss da área era o Patches, que é uma figura icônica dos Souls. Ou então quando eu simplesmente abri um baú aleatório e fui parar lá na PQP do outro lado do mapa, ou então quando eu tava em Platô Altos e eu achei uma vilazinha onde tinha essas mulheres dançando alegres e tu fica sem entender porra nenhuma, mas foda-se, porque a situação em si é interessante, mesmo sem o contexto. O mundo ser vivo chama atenção. Elden Ring tem vários momentos desses de aleatoriedade, momentos onde você se depara com mistérios, segredos, chefes e tudo isso é orgânico. O jogo não te impõe nada, na verdade ele nem liga se você vai explorar ou não, mas o mundo é tão chamativo, tão convidativo, que naturalmente a gente se propõe a explorar as terras intermédias por vontade própria. Uma das coisas que eu acho bizarra nesse jogo é que muitos dos chefes mais marcantes dele, chefes inclusive que têm uma importância gigantesca na lore, são opcionais. A Malenia, por exemplo, é a boss fight mais memorável do jogo, tanto pela apresentação dela que é incrível, quanto pela dificuldade, porque essa mulher é o demônio. Ela foi a garota propaganda do jogo nos trailers, a estátua da edição de colecionador é a Malenia, a thumb do meu vídeo é a Malenia, e ela é um chefe opcional. Tanto é que pra chegar na Malenia é um puta de um rolê. Você tem que avançar no jogo pra liberar um mapa de gelo. Aí você descobre que aquele mapa tá incompleto e você tem que achar um medalhão pra liberar a outra metade do mapa. Aí você tem que resolver um puzzle, entre aspas, que supostamente era pra ser fácil, porque é só acender os negócios, mas é óbvio que eles vão meter uns inimigos chato pra cacete pra te atormentar. Aí você tem que fazer a Legacy Dungeon inteira e vai morrer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque lá também vai ter uns inimigos chato pra cacete. Você vai tomar podridão escarlate. Aí sim você chegou na Malenia e tá pronto pra passar 10 horas apanhando de mulher bonita. E eu tenho certeza que um monte de gente deve ter zerado esse jogo na primeira run sem derrotar o Mog, sem derrotar o Rykard, sem derrotar o Placido Sax, que são chefes incríveis, mas eles são opcionais. E muita gente deve ter zerado sem nem saber que eles existem e só descobriram depois na internet. A questão é que Elden Ring é um jogo tão confiante em si mesmo que ele simplesmente não se preocupa se você vai zerar o jogo deixando algo pra trás. Ele é um jogo que olha diretamente pra você e faz um convite pra explorar um mundo aberto incrível, mas não te impõe nada e nem te pune caso você não queira. Afinal, o jogo é teu, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, no ritmo que você quiser, e você tem liberdade pra decidir o que vale a pena ou não fazer dentro daquele mundo. E sim, eu sei que tudo isso aqui que eu tô falando não é algo exclusivo do Elden Ring, o Zelda também tem um mundo aberto com abordagem parecida, mas apesar das semelhanças, Zelda não é um Souls-like. A progressão do Elden Ring basicamente gira em torno de duas seções. Você tem o que eles chamam de campos abertos, que são justamente áreas sandbox do jogo, onde você pode andar a cavalo, fazer algumas mini dungeons, catacumbas, cavernas, encontrar itens de progressão para upar sua build. E avançando na história, naturalmente a gente chega nas Legacy Dungeons, que é basicamente onde o jogo vira um Dark Souls 4 e entrega aquela experiência que a gente já conhece da From Software, com áreas mais fechadas, porém com uma complexidade de level design absurda. Na minha jogatina em especial, teve duas dessas dungeons que me marcaram muito. A primeira, obviamente, foi o Castelo Tempestvel, que é a primeira Legacy Dungeon do jogo e é onde a gente enfrenta o Godric, inclusive. E tanto a apresentação quanto o level design daquele lugar é absurdo. E outra Legacy Dungeon que me marcou muito foi Lendel, a cidade real, que além de ser uma das coisas mais lindas que a From Software já fez, explorar essa dungeon é muito da hora, porque ela é literalmente uma cidade. Então é muito fácil se perder ali, dá pra você subir no telhado das casas, eventualmente o jogo te trola e tu desce no esgoto que tu acha que é o caminho principal, mas na verdade subir na asa de um dragão é o caminho correto, e aí você vai continuar avançando de maneira vertical, subindo em uma árvore para eventualmente chegar nos bosses e etc. Ou seja, apesar de Elden Ring junto com os Zeldas ter uma filosofia de mundo aberto que se distancia de muita coisa que a gente vê na indústria, ainda assim ele não esconde a sua identidade, ele continua sendo um Souls-like, ele é uma evolução natural daquilo que a gente já viu nos jogos anteriores da From Software que a gente tanto gosta.
E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala de jogos de mundo aberto, a grande reclamação da maioria das pessoas é sobre os famosos ubi-likes, ou seja, aquela receitinha de bolo tradicional que basicamente todo santo jogo usa desde sempre. E de fato eu concordo, essa fórmula de mundo aberto já tá meio saturada mesmo. Porém, apesar de eu concordar, eu não acho que essa é a raiz do problema, já que se a gente olhar o próprio Red Dead, que eu elogiei agora há pouco, ele segue o exato mesmo padrão de mundo aberto que a Rockstar utiliza desde o GTA 3. E provavelmente o GTA 6 também vai continuar nesse caminho, como evoluções, é claro. E mesmo assim, os jogos da Rockstar são incríveis. Todo jogo AAA tem suas receitinhas de bolo, todo jogo AAA está sujeito a ter repetição, seja de assets, missões ou no próprio gameplay. E o que define se isso é ou não um problema é o carinho que os desenvolvedores colocam naquele projeto e principalmente a motivação por trás do mundo aberto do jogo, caso ele seja um. O próprio Miyazaki já disse em entrevistas que o objetivo deles no Elden Ring nunca foi fazer o melhor jogo de mundo aberto. Não, eles simplesmente fizeram esse jogo ser um mundo aberto porque isso iria engrandecer a experiência que eles estavam buscando criar, engrandecer as ideias que eles tinham para o jogo. Como eu disse, Elden Ring foi uma das melhores experiências que eu tive com games até hoje, principalmente em mundo aberto. Mas isso não significa que ele é perfeito, ele tem defeitos, como repetição de chefes, por exemplo, principalmente nas catacumbas. Mas tem tanto carinho envolvido nesse jogo que ele se torna um mundo aberto rico, grandioso e interessante. Mas isso não é o que acontece na maioria dos jogos de hoje em dia. Boa parte dos jogos de mundo aberto causam essa sensação de ser algo genérico ou artificial, porque os mapas gigantescos, as sidequests e as infinitas horas de duração nada mais são do que algo forçado para causar uma impressão de grandeza, sendo que na prática metade do conteúdo ou mais é meramente descartável. Quando eu joguei Elden Ring pela primeira vez, eu passei horas explorando o jogo, morrendo diversas vezes para inimigos e chefes difíceis, observando cada cenário lindo, e esse jogo me despertou um sentimento raro. Eu fiquei quase um mês para zerar ele na primeira run, e pelo que eu me lembro eu levei umas 80 horas no total, mais ou menos, jogando com calma, no meu ritmo, sem pressa, e mesmo depois de zerar o jogo, eu ainda queria mais. E isso é algo muito raro hoje em dia, principalmente em mundo aberto. Você ter uma experiência tão divertida, tão engajante, a ponto de você querer mais daquilo. E foi o que aconteceu. Eu platinei Elden Ring, fiz inclusive os finais alternativos do jogo na raça, porque eu não tinha PlayStation Plus para fazer backup de save, então eu tive que recomeçar o jogo 2 vezes no MG+. E foi muito divertido também, porque nessas jogatinas, como eu já conhecia o game, meu boneco já tava upado, era mó legal sair destruindo os chefes como o Godric, por exemplo, que eu demorei horas para matar na primeira run, mas na segunda eu usei o Kamehameha lá de mago e eu praticamente matei ele com um hit. E recentemente, antes de sair a DLC, eu voltei pro Elden Ring, criei um save novo do zero e eu joguei praticamente o jogo inteiro de novo. Ou seja, no quesito exploração, Elden Ring é maravilhoso. Esse jogo não só me garantiu uma excelente experiência ao conhecer o jogo pela primeira vez, como ele tem um fator replay que eu diria que é raro para um jogo de mundo aberto. A Dor do Silêncio, capítulo 3. 2016. A história de Elden Ring começa muito antes do jogo ser lançado e até mesmo anunciado. O ano era 2016, a From Software recém tinha lançado Dark Souls 3, porém eles já estavam ativos no desenvolvimento de suas expansões e também de uma nova IP, que seria um sucessor espiritual de Tenchu, Sekiro Shadows Die Twice. Porém, nenhum desses jogos tinham sido oficialmente revelados ao público. Na verdade, o Sekiro só foi oficialmente anunciado mesmo no final de 2017 no The Game Awards, com apenas um breve teaser, que inclusive muita gente achou que era Bloodborne 2 na época. E o primeiro trailer de verdade do Sekiro saiu na E3 de 2018, na conferência da Microsoft. Porém, ainda na metade de 2016, um suposto insider trocou mensagens com um membro da comunidade de Dark Souls no Reddit, e ele revelou que um remaster do Dark Souls 1 estava em desenvolvimento, e ele só foi anunciado oficialmente em 2018.
E ele também disse que o primeiro protótipo do próximo Souls estava para ir ao ar em breve. Jogo esse que seria uma iniciativa de mundo aberto. O Insider também revelou um aspecto crucial desse novo projeto, que era o fato de que dessa vez tinha um escritor muito famoso ajudando a From Software na narrativa do game. E nessa brincadeira aí, um membro da comunidade de Souls perguntou ao Insider sobre como ele tinha conseguido aquelas informações, e o Insider disse que ele conhecia pessoas que trabalhavam lá dentro da From Software e ainda comentou sobre a eventual DLC do Dark Souls 3, que se passaria em um cenário de neve. Vale lembrar que essas conversas entre os dois não tinham sido levadas até o público por enquanto, por motivos óbvios, e então nosso camarada perguntou ao Insider sobre o nome do jogo, não necessariamente para vazar aquilo na internet, mas sim para se antecipar e conseguir criar contas no Reddit e em outras redes sociais e ter aquilo de prontidão para a comunidade uma vez que as informações pudessem ser disponibilizadas. Mas obviamente o Insider não tinha o nome do jogo ainda, até porque em fases iniciais de desenvolvimento, muitas vezes nem os próprios desenvolvedores que estão trabalhando no projeto sabem o nome definitivo dele. Só que o mais interessante disso tudo foi que o Insider revelou que a From Software também estava trabalhando em sequências e sucessores espirituais de suas antigas franquias, que no caso eram Armored Core e Tenchu, que acabou se tornando o Sekiro, e pouco tempo depois o Miyazaki deu uma entrevista ao 4Gamer onde ele mencionou brevemente sobre esses projetos, mas sem citar nomes ou do que se tratavam esses jogos, apenas falando sobre os planejamentos e a filosofia de desenvolvimento que a From Software manteria no futuro. Mas fato é, sim, o Insider tinha sim informações privilegiadas sobre a From Software, já que ele sabia da existência de Sekiro, Elden Ring e até mesmo o próprio Armored Core 6, que só saiu de fato ano passado em 2023, e ele já sabia dessas informações anos antes. E é interessante analisar como a From Software é versátil no desenvolvimento dos seus jogos, já que eles trabalham em muitas coisas simultaneamente. Naquele período de 2016, eles já estavam ativamente trabalhando no Sekiro, nas DLCs de Dark Souls 3, o Elden Ring já estava em estágios iniciais de planejamento, pois o George Martin já estava trabalhando com Miyazaki na parte conceitual do jogo, e o primeiro protótipo do Elden Ring estava para ir ao ar um mês depois, o remaster de Dark Souls 1 estava em desenvolvimento, e não muito tempo depois a gente já ouvia falar sobre Déraciné, que é um jogo VR da From Software, e também sobre o Armored Core 6. Isso é bizarro, é loucura pensar no como eles conseguem trabalhar em projetos simultâneos e lançar eles com consistência. Afinal, trabalhar em vários jogos ao mesmo tempo é algo que a Ubisoft também faz, por exemplo. Porém, a gente sabe que a qualidade deles nem sempre é consistente. E é mais louco pensar que o Miyazaki é a principalmente criativa por trás dos jogos da From Software e também é o presidente da empresa. Ele cuida da parte burocrática e dirige um monte de projeto ao mesmo tempo. Isso é muito foda. Fato é, conforme os anos foram se passando, cada informação vazada pelo Insider foi confirmada. Dark Souls Remastered foi lançado, Sekiro foi lançado e ainda no início de 2019 já começaram a vazar ao público as primeiras informações sobre Elden Ring, falando que ele seria um Souls em mundo aberto onde você teria um cavalo de companion, falando sobre o George Martin participando da produção do jogo, e pouco tempo depois, na E3 de 2019, na conferência de Xbox, Elden Ring foi oficialmente anunciado. Game of Thrones. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Elden Ring. Shattered.
foi aí que deu merda. Depois que Elden Ring foi anunciado, a From Software e a Bandai ficaram desde um anúncio em 2019 até a metade de 2021 sem dar nenhuma informação sobre o jogo, praticamente 2 anos. Isso fez com que a comunidade do Souls fosse a loucura, aquele silêncio ensurdecedor que é querer muito consumir algo, querer novas informações sobre aquilo, mas tudo que a gente tem é o silêncio. E os fãs de GTA sabem muito bem o que é isso. E por causa disso, a comunidade de Dark Souls no Reddit entrou em uma paranoia tão grande que os caras ficaram todo santo dia postando memes sobre a falta de informação do jogo. Todo evento de games que acontecia, a galera ficava em peso, torcendo pro Elden Ring aparecer. O TGA de 2019 parecia uma grande aposta, ainda mais considerando que o Sekiro tava lá pra ganhar o GOT daquele ano, o Miyazaki ia subir no palco, então parecia o momento perfeito. Mas não rolou. E isso é até engraçado, porque a galera ficou putaça com o Geoff Keighley, que é o apresentador do Game Awards, porque o cara literalmente tinha o Miyazaki no palco do evento dele e não anunciaram nada do Elden Ring. Putz. 2020. Época da pandemia. E para piorar ainda mais a situação, em 2020 a gente teve a pandemia, que foi um evento trágico na história da humanidade. O mundo teve que ficar em isolamento, diversas pessoas morreram nesse processo. E obviamente isso atrasou muito a indústria de games. Os consoles da atual geração saíram bem no auge da pandemia e era muito difícil conseguir comprar eles, mesmo que você tivesse o dinheiro, pois a gente teve crise mundial no mercado de tecnologia, onde semicondutores estavam escassos, o que fazia com que os estoques dos consoles fossem mínimos. Vários jogos tiveram seus desenvolvimentos comprometidos, tiveram que ser adiados e resquícios disso permanecem até hoje, já que a gente está com 4 anos de geração do PS5 e Xbox Series e ainda tem jogos cross-gen saindo. Tanto é que virou rotina na internet você se deparar com reclamações de que a geração tá fraca, que ela não começa nunca, que o PS5 não tem jogo porque é tudo cross-gen e etc. E obviamente todo esse caos mundial que tava rolando só contribuiu ainda mais com a falta de informação do Elden Ring, pois ali não era só questão de o jogo estar pronto ou não, o momento não era propício, o videogame não era para ser o foco naquela hora. E por causa disso, os fãs de Elden Ring atingiram um grau de loucura tão alto, um grau de obsessão tão alto pelo jogo, que eles literalmente começaram a escrever a lore do jogo, imaginar os bosses, imaginar a lore, até mesmo criar discussões fingindo que já estavam jogando ele, como por exemplo, galera, tô aqui no Elden Ring no NG+4 apanhando pro boss X, alguém pode me invocar no co-op pra me ajudar? E as pessoas respondiam, irmão, usa tal item e faz tal build que ele fica mais fácil. Elden Ring literalmente causou um delírio coletivo e isso permaneceu até metade de 2021, quando finalmente no Summer Game Fest o Geoff Keighley se libertou das correntes e anunciou o retorno do jogo. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It is finally time. Well, a lowly tarnished, playing as a lord, I command thee now. Brandish the Elden Ring. For all of us. (2022 de janeiro). Filosofia Souls. 4ª parte. 4º capítulo. Os jogos da From Software são mundialmente conhecidos pelo seu alto nível de dificuldade.
E bom, no caso do Sekiro realmente eu concordo, eu tenho pesadelos com Genichiro até hoje. Porém, após jogar Dark Souls, Bloodborne, quase 200 horas de Elden Ring, eu acho que essa questão da dificuldade no Souls é algo muito mais profunda, pois o objetivo do jogo não é te fazer sofrer, não é sobre ser difícil porque tem que ser difícil. Não, a dificuldade em Elden Ring está alinhada a uma filosofia de design. Mas para entender isso, vamos voltar umas boas décadas atrás e entender como o conceito de dificuldade nos jogos foi se moldando ao longo dos anos. 83. Se a gente voltar lá na era 8 bits e 16 bits, os jogos daquela época eram de fato bem mais difíceis que os de hoje em dia, e existem vários fatores que contribuíram para isso. Primeiro, naquela época os recursos para desenvolver os jogos eram limitados, orçamento baixo, as tecnologias não tinham 1/3 das possibilidades dos refinamentos que tem hoje, e por isso, fazer um jogo muito difícil era uma maneira de contornar esses problemas, pois uma vez que a dificuldade era inflada, um jogo de, sei lá, 40 minutos de duração se transformava em um jogo de 10 horas, até mais. Considerando que na época não tinha internet, então às vezes o cara precisava de macete para passar de fase e levava meses, até anos para descobrir aquilo na raça. Algumas crianças e adolescentes daquela época não tinham tempo limitado, pois às vezes só podiam jogar no fim de semana, e tudo isso contribuía para essa questão. Eu lembro claramente uma vez que eu tava num churrasco, por exemplo, e um tio meu disse que tinha zerado GTA V com 50 horas de jogo, e ele achou o jogo muito curto, porque antigamente os jogos eram maiores. Não, os jogos não eram maiores, pelo contrário, os jogos de antigamente eram menores do que são hoje em dia. Porém, as circunstâncias da época, somada com a dificuldade que muitas vezes era inflada, faziam esses jogos durarem mais. Outros fatores a se considerar também. Naquela época a gente tinha fliperama, então muito jogo tinha dificuldade inflada para conseguir ter um giro para a criançada ficar comprando ficha. Naquela época a gente tinha locadoras também, então alguns jogos, se você pegar a versão japonesa dele, possivelmente ela vai ser mais fácil que as versões americanas, porque no Japão não tinha essa cultura de locação de jogos. Porém, com o passar dos anos, essa tendência foi diminuindo, porque os videogames foram se tornando mais populares. Várias pessoas de várias faixas etárias diferentes começaram a se interessar por jogos, e naturalmente surgiu uma necessidade de tornar eles mais acessíveis. E sem falar que os gêneros e conteúdos abordados nos jogos se tornaram mais variados também, porque as possibilidades narrativas dos games foram aumentando. A gente começou a ter jogos como Metal Gear, que tem muita ênfase em história, grandes mundos abertos com ênfase em exploração, e em muitos desses casos fazer um jogo ultra mega difícil possivelmente atrapalharia ao invés de agregar, porque a proposta do jogo claramente não é essa. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso aqui? Sim, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring são jogos desafiadores. Não tem opção de dificuldade, fácil, normal, difícil. Não, o jogo é o mesmo para todo mundo, o desafio é o mesmo para todo mundo. Certamente vão ter alguns bosses que você vai passar um sufoco, mas tudo isso é para servir um propósito: gerar intimidade. Em Elden Ring existem diversas maneiras, diversas mecânicas dentro do jogo que possibilitam que você facilite a sua experiência. Você é totalmente livre para jogar do jeito que você quiser, montar a sua build do jeito que você quiser. Você quer ser um daqueles brutamonte de pura força que joga com uma espada do tamanho de um carro nas costas? Você pode. Você quer fazer uma build de destreza, uma build de sangramento, usar um boneco com mais velocidade, agilidade? Você pode. Você não se sente confortável jogando com combate a curta distância e quer jogar de mago? Você pode. Você chegou num boss ou numa área que tá muito difícil, você tá tomando uma surra. Meu irmão, você tem um mundo aberto gigante pra explorar, vaza daí e vai fazer outra coisa. Depois você volta quando tiver mais forte. Se mesmo assim o jogo continuar difícil pra você, não tem problema, você pode usar invocação, puxar um mímico que é literalmente um clone seu, e o jogo fica pelo menos uns 30% mais fácil. E você pode até mesmo jogar em co-op, chamar teus amigos pra te ajudar. No meu caso, a abordagem que eu tenho quando eu jogo esse tipo de jogo é a seguinte: eu uso tudo que o jogo me disponibiliza ao meu favor. Quando eu joguei Demon's Souls, eu joguei de mago. Dark Souls 1 e Dark Souls 3 eu joguei de destreza. Bloodborne, sinceramente, eu nem lembro o que eu fiz direito. Eu só sei que eu peguei o cutelo inicial e fui até o final do jogo com ele. E no Elden Ring, nessa última jogada eu fiz uma build de sangramento. E exclusivamente no Elden eu uso o mímico à vontade desde que o jogo lançou.
E em relação a co-op, a minha abordagem é a seguinte: quando eu tô numa dungeon, por exemplo, eu gosto de explorar sozinho, porque o level design dos jogos da From Software são incríveis, então eu gosto da sensação de estar perdido, de ter que conhecer, entender a estrutura da dungeon sozinho. Desse Mas em castelo relação aos chefes em si, eu sinceramente não ligo de chamar meus amigos pra jogar em co-op. Na verdade, eu diria que em alguns casos a cooperatividade até deixa o jogo mais divertido, porque a gente zoa, dá muita risada e o fator comunidade é uma coisa muito foda no Souls-like. A gente tem uma tradição aqui de sempre jogar esses games em call. Eu, meus amigos, meu primo que também é viciado em Souls. E mesmo quando a gente não tá em co-op no jogo em si, a gente troca informação, ajuda outra pessoa a encontrar uma arma ou item que ela tá com dificuldade, por exemplo. Descobrimos coisas juntos e tudo isso engrandece demais a experiência. Mas é aí que vem o problema. Toda santa vez que sai um jogo novo da From Software, sempre volta aquela discussão onde de um lado você tem uma galera chorando pedindo modo easy no Souls, sendo que o jogo já disponibiliza a maneira de deixar o seu jogo mais fácil, e de outro lado tem aqueles fãs chatos puritanos que criticam as pessoas justamente por usarem as ferramentas que o jogo dá. E ambos sério. não entendem que é justamente isso que torna esses jogos incríveis. Como eu disse anteriormente, o objetivo da From Software aqui é fazer você gerar intimidade com o jogo. Eles querem que você aprenda, que você domine as mecânicas que o jogo oferece, descobrir os segredos e, como consequência disso, você adaptar o jogo ao seu estilo. Todo mundo sabe que o mímico é roubado e facilita muito a experiência, mas para você pegar o mímico é um puta de um rolê. Você tem que derrotar o Radan, liberar o mapa de Nokron, você vai dar mó rolê lá embaixo até chegar no mímico, e depois que você pegar ele, você ainda vai ter que pegar os lírios para upar ele no máximo e aí sim deixar ele de fato roubado. Todo mundo sabe que jogar de mago deixa o jogo muito mais fácil, mas pro cara que tá jogando numa primeira run, até ele conseguir upar o mago dele, achar as magias mais fortes e aí sim poder chegar nos chefes e matar eles com hit kill, é um puta de um processo. Ou seja, Elden Ring pode sim se tornar um jogo fácil, e o mínimo que ele exige para isso é que você jogue ele, ao invés de simplesmente abrir o menu e botar na dificuldade fácil logo de cara. Como eu disse no início do vídeo, quando eu joguei Bloodborne pela primeira vez, eu dropei o jogo e anos depois eu fui dar outra chance para Souls-like e eu adorei. Isso é muito comum de se ver na comunidade de Dark Souls. As pessoas escutam tanto ruído sobre esses jogos serem difíceis que eles já entram no jogo com medo dele, medo de errar, medo do fracasso. E anos depois a gente dá uma segunda chance, jogando com mais calma, se dando o direito de aprender o jogo, e aí não tem mais volta. Porém, em contrapartida, sempre tem aqueles caras chatos que querem cagar regra no jeito que as pessoas se divertem. Por exemplo, no vídeo que eu fiz sobre a DLC de Elden Ring, comentando sobre a atmosfera de terror dele, teve comentário falando que eu era Nutella por estar usando a rio de sangue no jogo, que é uma arma muito forte e roubada. E um verdadeiro jogador de Souls nunca faria isso, porque o jeito certo de jogar Souls é com pura força, boneco level 1, sem upar, sem invocação, sem co-op, sem upar estos, e não pode usar armadura também, porque seu boneco tem que estar pelado. Não, na moral, a From Software, que desenvolveu o jogo, que passou anos criando mecânicas pra facilitar ele, anos construindo a animação da magia roubada que dá hit kill no boss, isso passou pela mão do Miyazaki, que é só a porra do diretor do jogo, ele aprovou as ideias, permitiu elas no jogo, mas eu não posso usar aquilo que o jogo me oferece, porque o Joãozinho Gamer do YouTube consultou a Bíblia do Souls-like e disse que jogar o jogo assim é pecado. Ah, fala sério. Gelo e fogo. Pior que sempre tem um retardado mesmo pra reclamar de nada, praticamente. Reclamar de barriga cheia. No primeiro capítulo eu citei o quão apaixonado o Miyazaki era por leitura, mas tem um fator importantíssimo que eu não mencionei. Além de ler alguns livros em inglês, o Miyazaki também consumia alguns livros que continham kanjis avançados. Só para vocês não ficarem perdidos, kanjis são uma das 3 formas do alfabeto japonês, junto com hiragana e katakana. Os kanjis são de origem chinesa e eles consistem em demonstrar ideias ao invés de sons,
A questão é que no Japão existem alguns ideogramas de kanjis que são usados no dia a dia nas situações mais variadas, como no trabalho, nas provas, no trânsito e até no entretenimento, como nos mangás, por exemplo, mas alguns deles são mais difíceis até mesmo para os próprios japoneses entenderem. E por isso, tinham histórias que o Miyazaki consumia e ele não entendia o que estava acontecendo, fazendo com que o conhecimento dele sobre aquela narrativa fosse parcial. Mas ele usava essa lacuna para preencher a história com suas próprias interpretações. E como eu disse antes, o Miyazaki tem uma grande paixão pelos jogos do Fumito Ueda, e quem já jogou algum deles, seja Ico, Shadow of the Colossus ou The Last Guardian, sabe que eles apostam também no minimalismo, contando histórias que deixam muitas coisas para serem abertas à interpretação dos jogadores. E assim nasceu o estilo narrativo do Miyazaki. Nos jogos da From Software, a gameplay sempre vai ser o foco principal. Eles sempre vão construir primeiro uma estrutura sólida de gameplay, design, etc. e depois moldar uma história que se adapte ao jogo, e nunca o contrário. Você pode muito bem jogar Elden Ring ou qualquer outro Souls sem nem se importar com a história, mas ela está ali e ela tem uma importância fundamental nesses jogos. Você sempre vai encontrar descrições de itens que você vai ler, analisar, refletir, juntar elas para tentar montar um quebra-cabeça. Os próprios ambientes do jogo estão te contando uma história sobre quem viveu ali, o que aconteceu com aquele lugar, como as coisas que estão ao seu redor explicam os conflitos que acontecem no jogo, guerras antepassadas e etc. Mas entender tudo isso fica à mercê da sua própria interpretação, ao menos que tu vá no YouTube e assista um vídeo de 12 horas do VATVidia. Porém, em Elden Ring, diferente dos outros Souls, a gente tem um fator diferente no quesito história, já que esse jogo contou com a participação direta do George R. R. Martin na construção do seu universo. George R. R. Martin, que é um escritor lendário que escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo, que no universo cinematográfico virou Game of Thrones, que é uma das maiores séries já feitas. Um final decepcionante. 48. Nascido em 20 de setembro de 1948, Martin morava em um espaço pequeno e sempre fazia o mesmo trajeto da primeira à quinta rua todo dia enquanto ia para a escola. E isso alimentou nele um desejo de viajar, um desejo de conhecer novos lugares, e a maneira que ele encontrou de fazer isso foram através das histórias, tanto as que ele consumia quanto as que ele mesmo escrevia, pois desde cedo Martin escrevia pequenas histórias de monstros e as vendia para as crianças do seu bairro. Martin também tinha um mundinho imaginário, entre aspas, na sua mente, que ele criou para as tartarugas de estimação que ele tinha. Na sua adolescência, Martin começou a se interessar por quadrinhos de heróis, principalmente os da Marvel, tanto é que ele disse certa vez que o Stan Lee foi talvez o escritor mais marcante e inspirador da vida dele, tanto é que ele chegou a enviar cartas que foram publicadas em alguns exemplares do Quarteto Fantástico, e por causa dessa carta, Martin acabou conhecendo outros fãs de quadrinhos e tudo isso levou ele a escrever Power Man vs The Blue Barrier, uma história de heróis que inclusive fez o Martin ganhar um prêmio, LA Award, com o intuito de valorizar histórias de fãs de quadrinhos. Conforme os anos se passaram, Martin estudou jornalismo e se graduou na Northwestern University. E com 23 anos, ele se deparou com um problema. Martin foi convocado para a Guerra do Vietnã. Cerca de 80% daqueles que serviram na Guerra do Vietnã foram voluntários e os outros 20% foram convocados. E como muitos não queriam servir, eles tentaram se tornar não elegíveis de todas as maneiras possíveis. Alguns imigraram para o Canadá, outros fingiram ter doenças, seja físicas ou psicológicas, outros fizeram protestos nas ruas e etc. E no caso do Martin, ele também não queria servir. Como ele tinha ensino superior, graduação e mestrado, ele conseguiu substituir o serviço de guerra com um trabalho voluntário. Após isso, Martin trabalhou como professor e ele também chegou a administrar campeonatos de xadrez. Entre 1975 e 1976, Martin começou a escrever e publicar suas primeiras apostas no mercado da literatura, apesar de ele já ter escrito várias outras histórias antes. E dentre seus projetos tivemos Fever Dream, que era uma história de vampiros, The Armageddon Rag, que conta uma história de um assassinato de um membro de uma banda muito famosa, e esse livro em específico
flopou absurdamente. A editora colocou um alto investimento no projeto, mas ele fracassou terrivelmente nas vendas. E o Martin, inclusive, considerou encerrar sua carreira de escritor e trabalhar em outros mercados de tão trágico que foi esse lançamento. Porém, nem tudo estava perdido. Martin recebeu uma proposta para trabalhar no mercado audiovisual e ele foi um dos escritores da série de TV Twilight Zone. Martin escreveu inclusive a série da Bela e a Fera de 1987. No entanto, Martin se deparou com uma limitação no mercado das séries, pois suas histórias sempre tinham que ser nerfadas. Os manda-chuvas sempre mandavam cortar elementos e cenas que o Martin planejava, seja por limitação de recursos, de orçamento principalmente. E assim ele voltou a apostar na literatura e foi justamente quando ele deu vida à obra que iria mudar sua carreira para sempre. As Crônicas de Gelo e Fogo, uma série de livros de fantasia que conquistou o mundo inteiro. Martin criou um universo rico, com intrigas familiares, histórias que questionam a moralidade de seus personagens, e o escopo das Crônicas de Gelo e Fogo se tornou tão grande, tão ambicioso, que o George R. R. Martin está trabalhando nesses livros até hoje, e muitos fãs aguardam ansiosamente pelos últimos capítulos dos livros. Alguns inclusive até temem que essa obra não se completará devido à idade avançada dele. E toda essa grandeza que nasceu desses livros deu origem a uma das séries de TV de maior sucesso de todos os tempos, Game of Thrones, que ficou a cargo da HBO e durante uma década inteira ela foi um enorme sucesso, com exceção do final que todo mundo fala que é uma bosta, mas essa parte a gente ignora. Mas o vídeo não é sobre Game of Thrones, o vídeo é sobre Elden Ring, então agora que a gente tem o contexto de quem é o George R. R. Martin e do impacto das obras dele na indústria do entretenimento, vamos entender como é que foi essa colaboração entre ele e a From Software. A parceria começou em meados de 2016. No início, o Miyazaki não acreditava que o George R. R. Martin ia aceitar a colaboração, mas eles fizeram o convite mesmo assim, e para surpresa deles, o Martin conhecia Dark Souls e apesar de não ser um grande jogador de games, ele reconhecia e respeitava o impacto que esses jogos e a própria From Software geravam. Então ele conversou com o Miyazaki, onde foi apresentado o conceito do jogo, as ideias que o Miyazaki tinha em mente, e instantaneamente o Martin aceitou fazer parte do projeto. Mas tem um porém. Como todo mundo sabe, a From Software tem uma filosofia de design onde a gameplay sempre vem primeiro. E isso gera um conflito, pois eles tinham que achar um equilíbrio onde toda a jogabilidade que eles estavam almejando para o game continuasse como foco principal, mas sem interferir ou nerfar a liberdade criativa do Martin. Afinal, não é todo dia que temos uma mente criativa tão brilhante trabalhando na história do seu jogo. Então, basicamente, a colaboração foi feita da seguinte maneira. George R. R. Martin não necessariamente escreveu a história de Elden Ring, mas sim o universo do jogo. Ele direcionou todo o seu foco para criar a mitologia, os antepassados, trazendo um world building muito rico, complexo e detalhado, enquanto Miyazaki e o time da From Software escreveram de fato a história, os plots, os diálogos, pegaram os conceitos e os personagens que o Martin tinha escrito e traduziram aquilo visualmente com sua própria personalidade. E quando você de fato joga Elden Ring, é nítido quão rico é o universo do jogo. Mesmo quando você não entende a história por completo, você vê que existe vida ali. Tem algo acontecendo naqueles locais. Quando você passa pela primeira Legacy Dungeon, por exemplo, você vê esculturas que remetem a uma antiga raça de dragões que eram venerados, de uma civilização tão antiga que precede até mesmo a Ordem Áurea. Quando você chega em Caelid, você vê aquele céu vermelho, aquele ambiente caótico, aquelas criaturas amedrontadoras e você sabe que alguma coisa aconteceu ali. Falando dos próprios bosses, quando a gente enfrenta o Godric, por exemplo, você vê que apesar da imponência dele, ele claramente passa um ar de frustração, de alguém que está quase implorando para ser notado. A gente vê a Malenia sem o braço dela, o corpo dela prejudicado por uma doença, a Renala trancada em uma sala com um ovo de âmbar, como uma mãe cuidando de um filho recém-nascido. Eu vou ser sincero, eu não jogo e nunca joguei Elden Ring ou qualquer outro Souls por causa da história. O que me atrai, o que me prende nesses jogos sempre foi e sempre vai ser a gameplay. Porém, eu não posso me sujeitar a fazer um documentário desse jogo sem exaltar o trabalho magnífico que é a narrativa dele. Elden Ring tem um universo incrível, rico, detalhado, e se você cavar bem esse buraco, você vai descobrir muita coisa foda. Real.
2024. Em junho desse ano, finalmente foi lançada a tão aguardada DLC de Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. E na moral, chamar isso aqui de DLC pra mim é uma ofensa. A From Software poderia tranquilamente ter vendido essa DLC como um jogo separado, um jogo standalone, como se fosse o Miles Morales da vida, por exemplo. Porque primeiro, vamos falar do escopo desse negócio. Na minha experiência, eu levei cerca de 30 horas pra zerar a DLC. Isso jogando em um ritmo normal, ou seja, jogando com calma, sem pressa pra zerar, explorando o máximo que eu podia, mas também sem a pressão de querer fazer 100% absoluto. E eu vi na internet que se você rushar a DLC, tu leva entre 12 a 15 horas pra zerar mais ou menos, e fazendo 100% absoluto pode passar de 40 horas. Ou seja, eu diria que as 30 horas que eu levei estão na média. E cara, 30 horas de jogo é uma zerada de Dark Souls. O mapa dessa DLC é muito grande. Vocês devem ter visto um monte de vídeo da galera zoando que o Miyazaki disse que a DLC teria um mapa mais ou menos equivalente ao tamanho de Limgrave no jogo base, mas ele mentiu. O mapa da DLC é muito maior que Limgrave. Vamos supor um mundo onde Elden Ring nunca foi lançado e a Shadow of the Erd Tree fosse a sucessora do Dark Souls 3. Só a DLC. Só esse pequeno recorte sendo vendido como um jogo completo. Ainda assim, esse jogo seria aplaudido e seria tranquilamente considerado uma baita evolução em relação ao Dark 3, ainda mais considerando o fator mundo aberto. Ou seja, resumindo, os caras cozinharam. Mas já dizia o ditado, tamanho não é documento. Beleza, a DLC tem um escopo gigantesco, mas como isso se traduz em conteúdo? E aí que tá. Talvez seja um pouco de exagero meu, porém eu diria que em muitos aspectos eu achei a DLC do Elden Ring melhor que o jogo base. Por exemplo, vamos falar de um dos aspectos que na minha opinião é um dos top 3 talentos da From Software, level design. E eu não acho exagero nenhum dizer que em termos de level design, os jogos da From Software estão entre os melhores da história. Isso se eles não forem os melhores da história. Sério, é um nível assim que se você tá num curso ou numa faculdade de game design, o seu professor ou a sua professora tem a obrigação de botar essa imagem aqui no telão, olhar no fundo do seu olho e falar pra você: vagabundo, estude esta merda. Na DLC existem vários momentos que você vai olhar pro horizonte, encontrar um local interessante, tu vai querer explorar aquilo, mas não dá, porque não tem nenhum caminho que leva até lá, principalmente por causa da verticalidade dos cenários. Porque às vezes o local que você quer acessar fica lá em cima, mas não tem nenhuma plataforma, nenhum auxílio para você subir. Ou às vezes é o contrário, o local fica lá embaixo e não dá para descer porque certamente você vai morrer de queda. E aí horas depois, quando você tá lá no outro canto do mapa, fazendo um negócio totalmente nada a ver, tu descobre uma rota que te leva justamente para aquele lugar que você queria acessar 2 horas atrás. E o negócio é perfeitamente conectado. Por exemplo, eu já fiz um vídeo falando sobre a Floresta Abissal, que pra mim é a área mais foda do jogo, e pra você acessar ela e desbloquear essa região no mapa, tu tem que ir lá na Legacy Dungeon do Mesmer, que é gigante. Tu vai fazer uma rota alternativa, descer na escadinha que vai te levar pra uma parede invisível, tu vai entrar no caixão que vai te levar pra uma cachoeira, e tu vai dar mó rolê lá embaixo até chegar no que a princípio parecia uma daquelas catacumbas genéricas, mas é justamente nessa catacumba que te leva para a Floresta Abissal. Ou seja, resumindo, em termos de level design, essa DLC é incrível. Ela une perfeitamente o sentimento de descoberta que a gente tem na exploração do Elden Ring com toda a grandiosidade de level design que já é característica da From. E outra parada que me impactou na DLC foi a direção de arte. Não me entendam errado, no jogo base isso já era incrível, mas aqui na DLC a From Software elevou muito o nível, porque além dos cenários serem lindos, eles também são muito distintos uns dos outros. Aqui, por exemplo, na Costa Cerulha tem um campo azulado com várias flores espalhadas pelo chão e é uma das coisas mais lindas que a From Software já fez. Já nessa área a gente tem um ambiente que me lembra muito Shadow of the Colossus, não só pela coloração esverdeada, mas também pelas construções do cenário. E eu tenho quase certeza que o Miyazaki fez isso de homenagem. A área do Bale, onde tem os dragões, é um lugar totalmente caótico. E a Floresta Abissal, como eu já disse no vídeo que eu fiz dela, é um lugar tomado pela escuridão, árvores mortas.
um clima de terror, a mansão abandonada do Midra que passa por uma vibe tensa. E tudo isso aqui que eu tô falando, galera, são só os aspectos que superam o jogo base. Porque obviamente tem muitas coisas nessa DLC que não chegam a superar, pelo menos não na minha opinião, mas ainda assim continuam sendo incríveis, como as boss fights. Eu acho muito difícil superar as boss fights do jogo base, porque os chefes deles são muito icônicos. Malenia, Radan clássico, Godric, Renala, que não é desafiadora, mas a roupagem da batalha é incrível. Então, não, para mim os chefes da DLC não superam os do jogo base, mas eles também são muito bons. Resumindo, Shadow of the Earth Tree é incrível. Eu vi muitas pessoas no lançamento falando que essa DLC merecia ganhar o GOT, e olha, sinceramente, eu não acho isso nenhum exagero não. Sim, é óbvio que uma DLC ganhar ou meramente concorrer a jogo do ano, em tempos normais deveria ser considerado uma blasfêmia. Mas como eu disse, no caso da Shadow of the Earth Tree, essa é uma DLC que, tanto em escopo quanto na qualidade, poderia sim tranquilamente ser um jogo completo. Se a From Software quisesse vender só esse recorte como um jogo isolado, ela teria esse direito e as pessoas comprariam. E sinceramente, as 30 horas que eu joguei essa DLC foram muito melhores que vários jogos completos que eu já joguei por aí. E somando tudo isso, eu só reforço a opinião que eu já tinha sobre esse jogo. Elden Ring é uma obra-prima. Muito bueno. Se você teve paciência para assistir até aqui, muito obrigado. Esse com certeza foi o vídeo mais ambicioso que eu já fiz até hoje, desde que eu criei esse canal em 2022. E eu espero que todo esse esforço seja digno do seu tempo. E caso você tenha gostado, considere apoiar o canal clicando no botão hypar para ajudar com que o YouTube entenda que esse conteúdo vale a pena ser assistido. E talvez, quem sabe, fazer com que esse vídeo apareça no ranking de vídeos mais hypados. É isso, galera. Muito obrigado pelo apoio. Falou. Falou. Tá aí, gente. Esse daí foi o canal Bem das Ideias, trazendo pra nós aí sobre Elden Ring. Como eu falei, eu ainda estou jogando de vez em quando mesmo, né? Eu, no meu caso, eu tô jogando tipo assim, vamos supor que agora, quando terminar esse vídeo aqui, se eu não tiver nada pra fazer aqui em casa e nada pra editar, que é muito difícil acontecer, eu vou e pego e jogo, tá ligado? Eu tô jogando dentro daquele castelo, o primeiro que ele falou. Eu consegui achar um personagem até interessante, né? Um chefe que, pô, tá difícil pra caraca, é tipo uma árvore, tá ligado? Eu acho que é espírito da árvore, só esqueci o nome todo, mas é espírito da árvore alguma coisa, sei lá. Cara, muito difícil. Mas ao mesmo tempo é legal pra cacete, tá ligado? Porque ele tá me forçando a encontrar jeitos e estratégias pra conseguir passar desse chefe, tá ligado? Apesar de que tudo que ele falou aí é realmente a realidade, porque, mano, a ambientação é uma coisa linda, tá ligado? Parece até pintura, de fato. E é muito cinematográfico. E o engraçado é que, apesar de ter os poderes, tirando essa parte dos poderes e tal, das lutas e tal, ele lembra um pouco Red Dead Redemption, tá ligado? Só que no caso de Red Dead Redemption eu não consegui jogar até o final, não consigo me prender desse jeito que o Elden Ring tá conseguindo me prender, de querer me fazer voltar mesmo perdendo pra caraca, mesmo não tendo entendido toda a mecânica do jogo, ainda não entendi tudo, tá ligado? Eu também não tô correndo atrás de informação, só tô jogando mesmo pra desestressar. Se eu perdi, se eu ganhei. Eu não tô me importando com isso por enquanto. Se eu engajar no jogo, é muito provável que eu vou ficar vendo vários vídeos no YouTube sobre o jogo para conseguir passar de tal chefe, ou o que eu tenho que fazer para melhorar, enfim. Isso daí é uma coisa que eu vou fazer, mas por enquanto não me vejo fazendo isso. Então sim, Elden Ring, ele é muito bom. No Souls-like todo, mas eu não joguei eu não joguei os outros jogos, né, do Souls-like. O único que eu joguei até então é esse, e eu já tô gostando pra caraca, tá ligado? E só de saber que tem a DLC que ainda é melhor do que ele, tirando a parte dos chefes, poxa, eu fico impressionado, tá ligado? Mas enfim, o link vai estar na descrição. Espero que tenham curtido o meu react, vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!